Teve um recurso extraordinário envolvendo o vínculo de emprego entre motoristas e plataformas digitais. O Flávio Dino deu uma lapada num advogado a respeito dos algoritmos da uberização. Vamos ver juntos esse vídeo aqui. Vamos lá, gente. Bora. Uma breve intervenção, rediscutindo o tema que eu creio ser central para a solução, a questão da autonomia. Não há dúvida que os trabalhadores querem maior autonomia. No que ela se concretiza? Eu trabalhar as horas que eu quiser e eu fazer as viagens que eu quiser. Por que isso não se dá? Em geral, pela ação das empresas. Existem penalizações materiais e funcionais para os trabalhadores que a exercem. Exemplificando, se eu começo a cancelar muitas corridas, eu posso ser suspenso. Deu uma lapada na questão do debate, tá? Não nesse advogado, ele tá certo. Mesmo expulso da plataforma. Se eu começo a trabalhar menos tempo, como o exemplo aqui já citado desde ontem, hoje eu não vou trabalhar porque eu vou assistir a minha neta no balé, no dia seguinte, o algoritmo não distribui para esse trabalhador as boas corridas, como, digamos, uma corrida para o aeroporto. Quando entra uma corrida boa, o algoritmo escolhe. Quem não trabalhou ontem menos de 8 ou 10 horas, não ganha essa corrida. Ele dispara a corrida apenas para os que trabalharam mais. Os que trabalharam menos não recebem. Portanto, a autonomia, ela não existe, ela se transforma em subordinação algorítmica, como bem diz o processo, no momento em que uma das partes pode impor penalidades administrativas, funcionais e materiais a quem tenta executá-la. Isso caracteriza a subordinação algorítmica. Somente a Justiça do Trabalho tem competência e aptidão para ver no caso concreto se isso se dá ou não se dá, porque, de fato, nem todas as plataformas trabalham assim, nem todas as plataformas trabalham de forma uniforme, mas eu asseguro que Uber e 99, as duas maiores que falaram, aqui é dessa forma que elas se organizam. A Justiça do Trabalho terá a capacidade, portanto, de examinar, no caso concreto, se há ou não há uma relação de emprego, dentro daquilo que, sem nenhuma dúvida, é uma relação de trabalho. E isso já não somos nós que estamos dizendo, foi a Organização Internacional do Trabalho, uma das mais belas construções do espírito humano, que em junho desse ano estabeleceu com clareza: as plataformas são relações de trabalho. Os motoristas e entregadores são trabalhadores em plataformas digitais. Portanto, mas não necessariamente eles são empregados, não necessariamente. O trabalho que terá a competência de ver no caso concreto, como teve nesse, se estão presentes as condições de uma subordinação algorítmica ou não estão. Nesse caso, e eu li a instrução, Vossas Excelências certamente leram, também não há dúvida que estão presentes. E para encaminhar o encerramento, nós devemos responder ao questionamento que o ministro Dino fez ontem, porque não há dúvida que é muito provável, e há muitos processos no Congresso, haverá uma regulamentação dessa matéria. Mas, enquanto não houver a regulamentação, o que nós aplicamos? E aí eu relembro o que disse ontem também a colega Sol Correia, que na Europa, primeiro as cortes de justiça estabeleceram as molduras da garantia e do reconhecimento dos direitos trabalhistas. Depois que as cortes de justiça fizeram isso, os parlamentos regulamentaram as formas de trabalho de uma maneira mais específica. Mas a novidade primeiro chega no judiciário, depois ela vai para o parlamento. Por isso que creio também que será a tarefa, a missão dessa Suprema Corte, reconhecer a possibilidade de que haja uma relação de emprego, que será declarada ou não por quem de direito, que é a Justiça do Trabalho. E isso estabelecerá uma moldura de proteção que certamente levará a uma regulamentação social
adequada e necessária para essas novas formas de produção. Muito obrigado. Doutor Antônio, muito obrigado. Gostaria que Vossa Senhoria suprisse aqui o desconhecimento da presidência. Como pronuncia o nome de família de Vossa Senhoria? Escosteg. Então, doutor Antônio Escosteg Castro, É um muito nome obrigado. basco. Não é? Muito bem. Eu posso fazer uma solicitação às partes e aos amici curiae, porque eu fiquei muito impressionado com esse debate sobre liberdade e autonomia. Vossa Excelência é o relator e o ministro Alexandre também. E o doutor Escoteg, agora o último que fez uso da palavra, aludiu... Vossa Senhoria já guardou bem o nome de família. Eu aprendo rápido com Vossa Excelência. Escoteg. O doutor Escoteg fez alusão ao debate que acabou de ser posto novamente sobre a chamada subordinação algorítmica. E o que ele falou é muito grave, tem um peso gigantesco, à luz da moldura fática aqui apresentada. Então, creio que seria útil uma reflexão mais aprofundada, pelo menos para mim, para minha convicção, de todas as partes e todos os amici curiae, em relação à existência ou não dessa figura. Amici curiae, que pode ser também amici curiae, é um termo em latim que significa amigos da corte, são advogados, operadores do direito que ajudam o Supremo Tribunal Federal, tá? Então eu errei no começo, tá, gente? O Flávio Dino não deu uma lapada para cima do advogado. O advogado falou uma coisa séria, falou uma coisa correta a respeito dos trabalhadores de aplicativo, e aí o Dino tá levando essa discussão para dentro da corte, presidida agora pelo Luiz Edson Fachin. Gente, falta meia hora para acabar a live, 29 minutos, R$ 98 de superchats ou de Pix. Se você acha que essas questões trabalhistas são importantes, manda um superchat. Vamos fechar essa meta aqui rapidamente, R$20. Vocês levam livros de presente. Vamos lá. De sanção que se daria pela via do algoritmo, porque isso já foi posto aqui, mas ele deu densidade ao argumento. Então, a minha solicitação, não só aos eminentes relatores, mas, sobretudo, às partes do amici, que era uma reflexão sobre a chamada transparência algorítmica. Se existe, em que termos, e esse poder sancionatório vai até onde? Porque ontem o ministro Alexandre até muito bem colocou esse debate. É claro que qualquer relação contratual tem obrigações, evidente, mas a densidade ou a profundidade que distingue as várias relações jurídicas, porque sabemos bem que os contratos civis e comerciais têm no seu âmago, à luz do Código Civil, exatamente a igualdade, a paridade entre as partes, é a letra expressa do Código. Então, eu faria essa solicitação de um memorial complementar, especificamente sobre o elemento da subordinação e transparência algorítmica. Falará agora pela Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos o doutor João Vitor Bonfim Chaves, por videoconferência. Boa tarde, ministro. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos, aos ministros presentes, aos ministros que nos acompanham por vídeo, ministra Carmen Lúcia, ao excelentíssimo Procurador-Geral da República, aos servidores e colegas advogados e advogadas. Quero prestar minha homenagem à sua excelência, o presidente Edson Fachin, que agora assume a presidência dessa corte, ressaltar que o espírito de sua excelência, a sensibilidade social, eu faço votos que sirvam para nortear os rumos dessa corte no próximo biênio. Bom, eu vou iniciar minha explanação, senhores ministros, falando primeiramente sobre a questão contratual, tá certo? Em um determinado momento, se tornou quase uma heresia questionar a forma como vem sendo empregado o princípio da livre iniciativa. A meu ver, ele vem sendo desvirtuado para suprimir certos direitos, né? No entanto, senhores ministros, todos os princípios constitucionais são de igual relevância e eles podem e devem ser mitigados para que possam todos coexistir, né, da melhor maneira, para atender ao jurisdicionado, para melhor atender ao direito. Foi isso que foi decidido, por exemplo, no tema 837 da repercussão geral, que tratou dos limites da liberdade de expressão. Então, o mesmo deve ser aplicado para tratar do princípio da livre iniciativa, tá certo? No caso concreto, tanto no caso dos entregadores como dos motoristas, né, nós estamos falando de um contrato de adesão, né? Então, o valor jurídico desse contrato, né, ele é relativo, porque a manifestação de vontade da parte, né, é relativa também. Ela não tem a oportunidade de discutir as cláusulas, de negociar os preços
de fazer questionamentos. Ela está submetida a uma imposição da outra parte, que tem uma condição econômica muito diferenciada. E isso deve ser observado, não é apenas um princípio de direito do trabalho, senhores ministros. Aqui nós estamos falando de isonomia, de equidade, que são princípios constitucionais. Vamos, gente, isso serve para o direito do trabalho, isso serve para o direito civil, isso serve para o direito do consumidor, tá certo? Então, quando eu trago esses apontamentos, eu estou falando, o contrato, ele deve obedecer com maior fidelidade possível à realidade dos fatos. Isso como uma medida de proteção a todas as partes envolvidas, né? Então, talvez seja essa, inclusive, uma das razões para o excessivo volume de reclamações constitucionais, que os contratos não refletem a realidade dos fatos, né? Não são observadas certas premissas constitucionais. Então, o que eu estou trazendo aqui é que sejam observados esses limites, né? E esses princípios, que devem todos coexistir de uma forma mais adequada, para que todos possam se adequar, né? Fazer valer os direitos de todos, né? De uma outra forma, ainda prosseguindo nesse raciocínio, senhores ministros, existem duas soluções possíveis, né? Conforme a legislação. Ou é a solução da CLT, ou é a solução do Código Civil, né? Não existe meio termo. O meio termo disso seria uma espécie de uma solução salomônica, fazendo aqui uma referência bíblica, né? Em que o rei Salomão propõe cortar uma criança ao meio, né? Para não decidir quem seria a mãe, né, da criança. Então, seria mais ou menos isso. Existem os princípios constitucionais muito bem definidos, e eles devem ser respeitados. A CLT, ela é uma legislação que ela deve ser observada em primeiro lugar. Isso quem diz é o próprio Código Civil. O artigo 593 do Código Civil, ele trata como excepcional a prestação de serviço autônomo, né, quando não estiverem presentes os requisitos da CLT. Então, a própria lei civil privilegia a relação de emprego. A Constituição privilegia a busca pelo pleno emprego, né? Então, não há que se reinventar a roda, né, para definir isso. Eu quero ressaltar também, senhores ministros, que aqui no Brasil, nós temos uma das maiores desigualdades sociais do mundo. O que nós estamos pedindo não é muito. A despeito de sermos o país mais rico da América Latina, o nosso salário mínimo é um dos mais baixos da América Latina, se for convertido para dólar. Nossos vizinhos aqui, a maioria tem salários superiores ao nosso, entendeu? Então, o mínimo necessário é aquele que está previsto na CLT e que deve ser observado, deve ser respeitado. A Constituição, senhores ministros, não é um livro de opções em que se resguarda certos direitos e se deixa outros em segundo plano. E eu quero finalizar, concluir a minha fala aqui, fazendo uma citação ao patrono da nossa Constituição, deputado Ulisses Guimarães. A liberdade não pode ser mero apelo de retórica política. Ela deve exercer-se dentro daqueles velhos princípios que impõem, como único limite à liberdade de cada homem, o mesmo direito à liberdade dos outros homens. Muito obrigado e boa tarde. Gente, é isso. Uma discussão importantíssima dentro do Supremo Tribunal Federal.